Olá pessoal, casa querida, Unifil, sejam todos bem-vindos, colaboradores, nossos colegas de casa, nossos colegas de instituição. Que alegria estar aqui neste vídeo educacional. Nós estamos aqui, eu e a Naira, estamos aqui para promover, para estar falando com você, interagindo com você por meio deste vídeo educacional. Eu sou o professor Emerson Mildenberg, sou coordenador do Núcleo de Pastoralidade da Unifil e também sirvo como professor e também temos estas interações com todos os setores da nossa casa querida, da nossa Unifil. Comigo aqui, como fiz menção há pouco, a Naira que é técnica de segurança do trabalho da nossa instituição, da Unifil. Oi Naira, tudo bem querida, tudo certo? Tudo bem, professor, obrigada, sejam todos bem-vindos. E finalizando a campanha Abril Verde, vamos falar um pouquinho sobre o que hoje, professor? Vamos falar hoje, pessoal, sobre inteligência emocional. Neste material que você vai ver aqui, nós temos um pouquinho do meu currículo, portanto, você pode observar que eu tenho formação também em psicanálise clínica, trabalho com isso, como pastor, como coach, como professor. A gente precisa estar sempre informado a respeito de áreas acadêmicas correlatas. E uma das áreas, Naira, com certeza é a inteligência emocional. Quando nós estamos trabalhando, por exemplo, dentro do núcleo de pastoralidade da instituição, fora da instituição, nós trabalhamos com aconselhamento. O aconselhamento não é simplesmente você fazer menção de determinadas definições, conceitos, ou algum tipo de texto das escrituras, texto bíblico. Nós precisamos saber um pouco mais. E aí é que entra o papel da ciência, a psicanálise, a psicologia, tanto as outras disciplinas e cursos agregam valor a isso. E graças a Deus eu tenho formação nesta área e a gente tem trabalhado e abençoado muitas pessoas também ao longo destes anos. E cá estamos nós para abençoar os nossos colegas de instituição da Unifil. Naira, e você, colega da instituição, vamos ver um pouquinho o que é inteligência? Claro que nós temos várias definições para inteligência, vai depender muito do autor, vai depender muito do seu conceito, vai depender muito de abordagens, mas nós escolhemos para compartilhar com você essa definição. A definição de inteligência, de modo geral, é multidinâmica, multifatorial e possui múltiplas áreas que participam de sua formação. Naira, demais colegas, como acabamos de mencionar, a expressão, a nomenclatura, o termo, o vocábulo inteligência vai ter muitas definições. Como eu disse há pouco e reitero, vai depender muito do autor, vai depender muito do conceito que ele tem, como ele entende, a questão antropológica, inclusive cultural, de onde ele escreveu, qual foi a leitura que ele fez da sociedade, do coletivo, das massas, do individual. Né? Só que nós percebemos, Naira, que a inteligência ela é multidinâmica, ela é multifatorial. Eu vou dar um exemplo. Posso dar um exemplo? Você deixa eu dar um exemplo? Claro. Ela deixa eu dar um exemplo. Vamos lá. Imaginemos comigo uma frustração de uma pessoa. Talvez isso tenha acontecido com você. Comigo já aconteceu, talvez com você, Naira. Uma frustração. E essa frustração está intimamente ligada à humilhação. Uma humilhação num lugar coletivo, certo? Nós temos lá um indivíduo e ele foi humilhado no coletivo. Alguém falou áspero com ele, alguém falou de maneira grosseira, chamou a atenção, enfim, foi uma frustração que esta pessoa, este receptor teve, certo? Muito bem, vejamos como a inteligência é multifatorial. Olha só, para que nós possamos fazer uma leitura, para que nós possamos fazer um diagnóstico do comportamento e deste fato que ocorreu, a consequência disso, nós precisamos rastrear, passar um pente fino em todo o processo. Vejamos, primeiro, quem foi o agente que causou essa frustração neste terceiro? Humilhando esse terceiro por meio de palavras do seu próprio comportamento no coletivo. 2.
o ambiente onde estas pessoas estavam. E o vínculo que este receptor, que sofreu essa frustração, que foi humilhado, o ambiente onde ele estava e as ligações, o relacionamento que ele tinha com os colegas de trabalho, vamos supor aqui que seja também no ambiente escolar. Ok. 3. Qual foi a consequência que isto causou, o impacto que isto causou? Qual é a personalidade do receptor? Será que ele vai saber lidar com isso? Ou isso de fato vai fazê-lo ficar travado, chorar, vai ter raiva, ódio, determinado comportamento e ações de reação, né, comprometedoras para si e para o próximo. Então nós temos, e não é só isso, tem tantos outros dividendos, tantos outros correlatos a partir disso. Então a inteligência, ela é multifatorial. A inteligência é multidinâmica. A inteligência, ela precisa ser analisada, pensada e cuidada. E por isso é que nós estamos aqui, certo? Naira, você lembra de alguma situação assim na sua vida, no trabalho que você fazia, a experiência que você tem? Sim, acontece. Por exemplo, se eu estou ali no setor e acontece um acidente de trabalho, isso desestabiliza, isso move toda um agente emocional. Então, acontece bastante. Ou se até um colaborador, esse mesmo colaborador que, sei lá, foi humilhado, chega no setor para conversar, por exemplo, com a equipe, então isso também comove todos do setor. E nós estamos aqui, a instituição, o RH, a Naira, né? Nós estamos aqui para prestar a você, colaborador, a você que produz dentro da nossa instituição, todo o suporte, com muita atenção, com muito carinho, com muito amor. Somos uma instituição confessional, portanto, você faz parte deste time. Você é da nossa família. Todos nós somos uma família com um único objetivo: produzir, prestar o nosso trabalho com excelência, porque somos capazes. Agora, voltando a falar sobre a inteligência emocional, Naira, como a gente percebe aqui no nosso conteúdo, olha só, a inteligência é julgar bem, compreender bem, raciocinar bem. A capacidade de conceituar e de compreender o seu significado. É uma outra definição. E ainda, a atividade inteligente consiste na compreensão do essencial de uma situação e numa resposta reflexiva apropriada. Naira, colegas, como a gente percebe, nós temos aqui outras 3 definições da expressão do vocábulo inteligência. Então, de posse destas definições, nós podemos perceber que, ainda que não percebamos, ainda que não venhamos notar, estamos sendo afetados todo o tempo e estamos afetando todo o tempo. Nós temos recebido no nosso ambiente de trabalho, na sociedade de forma geral, nós recebemos influências e da mesma maneira influenciamos. E em tudo isso, a inteligência emocional está vinculada, está ligada, certo? Olha outra coisa, Naira e colegas, o que nós podemos ver aqui sobre Daniel Goleman. Gosto muito, estudo o Daniel Goleman há muitos anos. Ele foi psicólogo, foi um jornalista científico dos Estados Unidos. Ele é, na verdade, psicólogo, né? Ele escreveu, foi um ex-colunista do The New York Times e é perito sobre os avanços nos estudos do cérebro e das ciências comportamentais. Goleman, ele é muito bom. Em 1995, o Goleman escreveu o livro, pessoal, Inteligência Emocional. Talvez você já tenha tido contato com esse livro, já tenha estudado este livro, lido este livro. Este livro best-seller, com certeza, é um best-seller, é um best-seller, e a partir de sua literatura, o tema foi difundido e deu causa a tantos outros pesquisadores sobre este assunto. O Daniel Goleman, pessoal, Naira, ele começou, parece que ele deu o start. E ele foi, pelo fato dele escrever com muita propriedade sobre o assunto, a partir dele tantos outros beberam na fonte,
né, de suas literaturas, de seus estudos, de suas pesquisas, e escreveram tantos outros títulos, né, em todos os continentes, em vários países a respeito disso. Então, Daniel Goleman contribui muito para a inteligência emocional. Esse nosso vídeo educativo, esse nosso bate-papo aqui, tem base na literatura de Daniel Goleman. Vamos ver aqui, Naira, o que temos a seguir? Olha como que o Daniel Goleman define inteligência emocional. Inteligência emocional é o nome que se dá ao conjunto de competências relacionadas a lidar com emoções. Mais especificamente, a como, e entre parênteses, e quanto se percebe, processa, compreende e tem habilidade de gerenciá-las. Olha que coisa legal. É uma definição simples. É uma definição que abre o nosso entendimento. Né? Então você percebe como a inteligência ela é multifatorial, ela é multidinâmica, ela é complexa. E o Goleman, ele vai exatamente no cerne da definição. Ele fala exatamente o que nós mencionamos há pouco, mas a deixa de Daniel Goleman em sua definição é que nós precisamos gerenciar as nossas emoções. Nós precisamos gerenciar os nossos pensamentos. Lembra dos afetos que falei há pouco? Então, quando nós somos afetados, influenciados do coletivo para nós, o que nós fazemos com isso? Isso acaba nos congelando, acaba nos colocando para baixo, acaba nos fazendo ficar e pensar de maneira negativa? Ou a gente consegue avançar e administrar bem as nossas emoções? Isso é algo bastante interessante e faz toda a diferença na saúde e na segurança do trabalho, concorda? Concordo, professor. E veja bem, você no seu setor já teve esse tipo de experiência? Sim. Conta para nós um pouquinho, de repente, uma experiência que você se lembra a respeito de alguém que foi frustrado, humilhado e foi, assim, se queixar para o setor. Já aconteceu, professor, de um colaborador se sentir humilhado no setor, pela chefia, e foi até a gente conversar, pedir uma orientação até, e até se sentiu envergonhado por esse fato, porque às vezes ele pode se sentir pouco solitário, não saber com quem recorrer. Então o setor acolheu toda a queixa dele. E também quando acontece um acidente de trabalho, né, o colaborador às vezes se sente culpado por ter se acidentado, mesmo não sendo a culpa dele, mesmo utilizando corretos equipamentos. E aí a gente acolhe, a gente conversa, a gente dá todo o suporte. E faz parte da rotina, do dia a dia de trabalho, Sim. né? Do cotidiano do trabalho, isso faz parte, Isso. né? E isso acaba afetando a pessoa, por mais que ela seja vítima. Sim. Né? E uma vez afetada, de repente, ela fica travada, ela acaba trazendo para si, em suas emoções, determinadas coisas negativas que vão atrapalhar na sequência. Mas, Naira, no nosso material aqui, nós temos o seguinte, sobre as competências, sobre saúde e sobre inteligência emocional e segurança do trabalho também, claro. Olha só, dentre as competências que a inteligência emocional compreende, estão, por exemplo, as chamadas soft skills, especialmente conectadas com as características que se traz às interações com os outros. A inteligência emocional é influenciada por uma combinação de traços de personalidade. Níveis mais altos dela são associados com inúmeros benefícios, inclusive relacionados à carreira. Por isso, sua medida, o quociente emocional, tem sido considerado como um bom radar no autoconhecimento e nas frentes profissionais. Olha que interessante, isso é algo que fala-se muito dentro da segurança e saúde do trabalho, né, das regras, do padrão da técnica de segurança do trabalho e também da inteligência emocional. Perceba que a segurança do trabalho e inteligência emocional andam de mãos dadas. A gente precisa agregá-las, entendê-las, para desta maneira prestar
toda a assistência, todo o suporte que o colaborador precisa. E as soft skills, como tem no nosso material, elas fazem parte de todo este conjunto, né? Estas habilidades interpessoais. Soft skill literalmente significa habilidades interpessoais. Então, como que a pessoa vai reagir, como que ela vai estar sendo ativa ou passiva no trabalho, na sua produção, na sua responsabilidade naquele setor, naquela empresa. Isso é muito importante, a sondagem, a leitura, para que possamos compreender o todo e também este colaborador, né? Ainda dentro desta plataforma, dentro do nosso conteúdo, Naira, a inteligência emocional é a capacidade de perceber e exprimir a emoção, assimilá-la ao pensamento, compreender e raciocinar com ela e saber regulá-la em si próprio e nos outros. Como você percebe, aí esta imagem ilustrativa é um equilíbrio. Olha, o equilíbrio, isso traz à nossa memória o equilíbrio, capacidade de perceber, exprimir a emoção. Então, nós precisamos compreender e entender que haverão dias, como já houve, você sabe bem disso, que a gente, de repente, tem um determinado problema pessoal, familiar, enfim, algum problema na nossa frente de vida, nas diversas áreas da vida que temos. Ok, até aí tudo bem, não é nada novo. Entretanto, como que nós vamos chegar no trabalho para trabalhar, cumprir com o nosso horário, cumprir com aquilo que nos é posto, com a nossa responsabilidade? Se estamos, de repente, com um tipo de problema pessoal, familiar, como eu disse, doença, financeiro, e tantas vezes os colaboradores, as pessoas, elas vão dividir isso com o colega que está ao lado, que está trabalhando no mesmo departamento, no mesmo setor, e às vezes esse não é o melhor caminho. Portanto, nós temos o nosso setor que trata disso, que cuida disso, com muita maestria e com muita propriedade, né? Continuando aqui, Naira e demais colegas, a inteligência emocional, segundo alguns estudiosos, está muito ligada a 4 domínios básicos, a saber: percepção das emoções, a precisão com que uma pessoa identifica as emoções, raciocínio por meio das emoções, empregar as informações emocionais para facilitar o raciocínio. E ainda, entendimento das emoções, captar variações emocionais nem sempre evidentes e compreender a fundo as emoções, mais sofisticado do que identificar do primeiro domínio. E gerenciamento das emoções, aptidão para lidar com os próprios sentimentos. E nesse sentido, eu quero chamar a sua atenção para este último tópico: gerenciar os próprios sentimentos. Gerenciar, ser o gestor dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas emoções. Nós temos vivido, pessoal, principalmente o pós-pandemia, Naira, nós temos vivido momentos de sensibilidade aflorada, estresse. As pessoas estão estressadas no trânsito, na verdade, em ambientes, seja no supermercado, seja numa loja, seja na rua de uma forma geral, no trânsito, como eu acabei de dizer, as pessoas estão estressadas, né? E tantas vezes esse tipo de, esse agente tóxico, esse estresse, nós trazemos para dentro do nosso ambiente de trabalho. Nós não temos, talvez, essa habilidade de gerenciar os pensamentos. E gerenciar os pensamentos é algo fundamental para um bom relacionamento com o próximo, para um bom relacionamento comigo mesmo, né? Continuando aqui, ainda com Daniel Goleman, né? O Goleman descreve a inteligência emocional como a capacidade de uma pessoa de gerenciar seus sentimentos de modo que eles sejam expressos de maneira apropriada e eficaz. Olha aí, ó, de maneira apropriada e eficaz. Segundo o psicólogo, o controle das emoções é essencial para o desenvolvimento da inteligência de um indivíduo. Seu modelo sobre a inteligência emocional foca em uma série de competências e habilidades que, de acordo com ele, de acordo com Daniel Goleman, propiciam melhores desempenhos profissionais, inclusive a liderança, o papel
do líder, o papel do líder, o Naira. Veja, o líder, ele precisa gerenciar bem os seus pensamentos, certo? Imagina um líder estressado, imagina um gestor que está misturando determinados sentimentos, determinados estresse, tantas outras coisas, conflitos existenciais, o que é normal, no seu setor, para com o colaborador naquele departamento. É complicado. É muito complicado, não é verdade? É verdade. Vamos ver aqui o que o Goleman ele nos entrega, né? Sugere, por meio da sua literatura, esses passos, esta série de competências e habilidades. Aqui esta imagem que ilustra, né, uma pessoa aí tumultuada no seu pensamento. Meu Deus, olha quanta coisa, Naira. Será que nós temos casos parecidos como desse? Bastante. Bastante, né? E aqui nós temos os fundamentos do modelo do Daniel Goleman. Olha só, 5 pilares da inteligência emocional. O autoconhecimento, nós vamos ver com mais detalhes. A autorregulação é o segundo pilar. A motivação interna é o terceiro pilar. O quarto, empatia. E o quinto, habilidades pessoais. Legal, vamos ver um por um? Autoconsciência, pessoal, capacidade de reconhecer as próprias emoções. Então, para começar a se conhecer melhor e desenvolver a inteligência emocional, tente praticar uma autoobservação frequente em relação às suas emoções. Aprenda a identificar em você as emoções básicas e como elas se manifestam no dia a dia. De outro lado, os principais aprendizados oriundos do esforço de se autoconhecer só são devidamente absorvidos quando se aceita sentir e falar sobre dor, vergonha, medo, etc. Emoções negativas de forma geral, ou seja, quando se é vulnerável. Colegas, autoconsciência, reconhecer que está passando por determinados tipos de problema. Naira, nós temos pessoas que resistem. Temos ou não temos? Temos. Temos muitas pessoas que resistem, que não reconhecem, né? Então é importante reconhecer a fragilidade das nossas emoções, o nosso estado emocional, certo? Independentemente, como acabamos de falar, da origem de tal. Pode ser na família, pode ser na vida sentimental, pode ser financeiro, enfim. Nós estamos expostos às várias frentes da vida, aos vários desafios. Na caminhada da vida, no processo da vida, nós enfrentamos obstáculos, temos percalços, e isso afeta cada um de nós, certo? Mas é importante reconhecer, eu não estou bem. Uma dica, não comece a falar para todo mundo que você não está bem. Não fale para o colaborador, para o seu colega imediato, aquele colega próximo, né? Aquela pessoa que de repente você sai no happy hour, enfim, algumas outras encontros, não fala para ele, vai procurar o setor responsável por isso. Tem todo o suporte, não tem todo o suporte? Sim. Existe toda uma bagagem, um treinamento, então procure quem é de direito, por assim dizer, para que você seja auxiliado, para que você seja ajudado no momento oportuno. Continuando aqui, pessoal, com a autoconsciência, nós temos a autorregulação, que, na verdade, é o controle emocional. É a capacidade de lidar com as próprias emoções. Depois de identificar a emoção sentida, é preciso raciociná-la ao evento que a provocou. Se você se sentiu triste, por exemplo, o que foi que causou esse sentimento? Foi algum fator externo, alguma decepção de você consigo mesmo? É preciso verificar as emoções identificadas, se fazem sentido, ou se há possibilidade de interpretar os acontecimentos de alguma outra maneira. Talvez a situação não seja assim tão negativa e exista algum aspecto positivo que você ainda não percebeu. O controle emocional, como a Naira acabou de nos colocar a par a partir deste nosso material, deste nosso conteúdo. Como é importante esta autorregulação, o controle emocional. De repente, volto a frisar, vou ser repetitivo. Você chega com determinado tipo de problema, o que é natural, certo? Ninguém é de ferro. Você chega com um determinado tipo de problema e este problema acaba tomando uma proporção muito maior, Naira,
dentro da instituição, dentro da empresa onde você trabalha, dentro do setor onde você produz. Você tem um contrato, você assinou um contrato, você é um profissional, certo? Você foi contratado para aquela função, para aquele tipo de produção, para aquele tipo de responsabilidade. Mas, de repente, pelo fato de você não estar bem emocionalmente, esse tipo de fator acaba tomando uma proporção muito grande. E você acaba ofendendo, sendo mais ofendido ainda, e isso não é legal. Por isso nós estamos aqui, saúde, segurança no trabalho e também inteligência emocional. Percebe como nós precisamos falar sobre isso, como nós precisamos contar com os profissionais treinados para isso, para nos dar todo o suporte quando necessário, né? Mas, Naira, colegas, ainda nós temos sobre o controle emocional o seguinte. Além disso, a administração emocional envolve a dosagem dessa emoção. Será que a intensidade daquilo que você está sentindo é proporcional aos acontecimentos? É importante refletir sobre isso. A neurociência contemporânea destacou a importância da amígdala para preparar uma reação ansiosa e impulsiva. Uma outra parte do cérebro se encarrega de elaborar uma resposta mais adequada. Portanto, é possível treinar a regulação das respostas emocionais. Veja, nós temos aqui, pessoal, o seguinte quadro. Nós podemos identificar, no nosso contexto, nós podemos identificar, por exemplo, aquilo que é grave. De repente, aquilo que não é grave para mim, que não é forte para mim, é grave, é forte para o próximo. Por isso a necessidade de ouvir de novo, de ouvir outra vez, de interagir com esta pessoa e fazer com que esta pessoa que está necessitada, que precisa deste suporte, que precisa desta companhia, né, que precisa desta ferramenta humana do lado, né, do seu lado, ela de repente ela não está enxergando, não está vendo que a situação não é tão grave assim, que não é para tanto, que aquilo precisa ser resolvido de uma maneira, é simples de se resolver. Então, a autorregulação, a mentalização das nossas emoções, gerir os nossos pensamentos e as nossas emoções é saúde e é inteligência emocional, sim. Tá? E foi isso que nós acabamos de ver. Entretanto, nós temos aqui no nosso material ainda o seguinte conteúdo. A necessidade de treinar nossas emoções pode nos ajudar a o quê? Melhorar a capacidade de motivarmos a nós mesmos. Olha que interessante. Você se motiva a si mesmo. Perseverar no empenho, apesar das possíveis frustrações. E o que é natural, frustração é natural. Mas você vai perseverar no empenho, nos seus objetivos, nos alvos, metas da sua vida, tanto profissional quanto acadêmica, sentimental, emocional e assim por diante. Ainda, controlar os impulsos. As emoções possuem 4 formas de se manifestar: corporal, percebe? Cognitivo, sentimental e impulso. Você pode controlar esses impulsos, pessoal. Regular nossos próprios estados de humor. Isso é legal, hein? Regular o nosso próprio estado de humor. Evitar que a angústia interfira nas nossas capacidades de raciocínio. Comigo aqui, olha só. Se conscientizar, trazer para sua mente, eu não estou legal, hoje eu não estou bem. Mas a pessoa que está comigo, inclusive da nossa própria família, o esposo, a esposa, o pai, a mãe, o filho, a filha, enfim, não tem culpa da gente de repente estar passando por um momento sensível. Mas nós não podemos simplesmente despejar isso, terceirizar isso, né? Nós temos que nos conscientizar, trazer para o nosso pensamento e gerenciar isso. Até mesmo abrir o coração e dizer, não, eu não estou legal hoje, mas tudo bem, vamos à luta. Por quê? Porque nós traçamos metas, alvos, objetivos, e nós não podemos permitir que estes acontecimentos, que são corriqueiros, interfiram no nosso dia a dia. Porque nós temos alvos, nós temos metas, nós temos objetivos a serem atingidos. E ainda nós temos esta frase fantástica de Epiteto, e a Naira vai ler para nós. E o Epiteto foi um filósofo grego estoico do 1º século. Olha o que ele disse. Ninguém é livre se não for dono de si mesmo. Uau! Eu gosto destes pensadores, Naira, colegas, porque olha que interessante o que este camarada falou há séculos atrás.
Ninguém é livre se não for dono de si mesmo, certo, Naira? Nós precisamos ser donos de nós mesmos e das nossas emoções. Nós não podemos atingir picos altos se nós simplesmente não controlarmos, não gerirmos aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que está dentro de nós. Um bom pensamento, ele parte de dentro, de um eu saudável. Percebe? Eu busco dentro de mim um eu saudável e eu deixo aflorar o eu saudável nos meus relacionamentos, certo? Vamos lá, vamos prosseguir. Olha que frase legal desta terapeuta americana. Ela diz o seguinte: a ira, o ressentimento, os ciúmes não mudam o coração dos outros, mudam apenas o seu. Naira, você concorda com isso? Sim, concordo. Porque vai fazer mal para mim, né? Primeiramente, esses sentimentos. Você vai tornar o seu ambiente de trabalho mais pesado. Isso pode fazer com que você sofra, tenha um tipo de acidente no trabalho. Em razão disso, você não está tão concentrado, você está estressado, uma série de fatores negativos. E isso faz com que você não produza legal, não esteja bem consigo mesmo e, consequentemente, não esteja bem com o seu colega. Nós colocamos, né, pessoal, este coração aí, ó. Ai, que macabro, que tenebroso, né? Olha aí, ó. Por quê? Porque remete à ira, ressentimento, ciúmes, né? É um coração envenenado, isso aí, né? É um coração ruim, um coração que precisa ser eliminado da minha vida, da sua vida, enfim, da nossa vida. Vamos prosseguir. Caso seja possível controlar os contratempos emocionais, a memória funcional aumentará. A autorregulação emocional ajuda a ajustar os contratempos emocionais. Pessoal, se conseguirmos ter perseverança nesses aprendizados, os novos circuitos se conectarão e ganharão cada vez mais força, até que um dia a pessoa fará o que tem de fazer e como tem que fazer, sem pensar duas vezes. Vamos lá, eu chamo isso, Naira, de hábito. Naira, quando você vai dirigir, você fica pensando nas marchas que você vai trocar? Não. É automático. É automático. Mas quando você estava aprendendo a direção, aprendendo a dirigir, para fazer os testes da habilitação, certo? Aí você pensava, não pensava? Pensava. Existem casos, inclusive, que o instrutor ele fala lá, olha, agora você vai apertar a embreagem. O volante está aqui, a pessoa olha para baixo. Não é verdade? Isso. Mas depois que aprende, torna-se um hábito. É o que diz o nosso conteúdo. Então, nos primeiros momentos em que pensamentos negativos, conflituosos, determinadas coisas acontecem conosco, nós precisamos gerenciar esses pensamentos. Gerir bem esses pensamentos, certo? Gerir bem essas situações emocionais e conflituosas. Por quê? Porque depois torna-se um hábito. É desse jeito que nós vamos ter esta saúde emocional, que nós vamos ter esta inteligência emocional. Continuando. Automotivação, capacidade de se motivar e de se manter motivado. A automotivação acontece quando uma pessoa direciona as suas emoções de forma positiva, à realização de seus objetivos, seja em âmbito pessoal ou profissional. Todos nós precisamos de motivação para realizarmos as nossas atividades, o que exige equilíbrio emocional. Se você está feliz em seu trabalho, por exemplo, é sinal de que está no caminho certo e deve continuar em frente. Em contrapartida, a tristeza ou o estresse podem te levar a questionar se fez a escolha correta ou se é melhor partir para um novo caminho. Olha que legal. Naira, como que eu chego nos setores normalmente? Muito feliz, alegre, entusiasmado. E normalmente o que eu falo? Você está feliz? Você está contente? Automotivação. Veja, Deus, o autor da vida, nos deu mais um dia, nos deu a respiração, nos deu colegas especiais, tal qual a Naira, que está aqui comigo. Olha que coisa boa, né? Colegas profissionais, pessoas especiais, escolhidas a dedo por Ele mesmo, para fazer da nossa instituição uma grande família. Então, assim, a automotivação ela é muito interessante. Mas aqui a Naira leu do nosso conteúdo algo bastante interessante. De repente, a pessoa chega para trabalhar
né? Ela chega para trabalhar e ela não se adapta àquele ambiente, mas ela fica vinculada àquele ambiente pelo contrato que assinou, por aquilo que está recebendo. Essa pessoa, ela não vai se automotivar, porque ela não está alegre, feliz, contente no ambiente de trabalho, né? A Naira leu, é melhor partir para um novo caminho, mas a dica que nós damos: aproveite enquanto você estiver neste lugar. Aproveite, aprenda, dê o seu melhor. E da mesma maneira, aprenda com outros, agregue valores na sua vida profissional. Porque quando você mudar de trabalho, de empresa ou coisa parecida, você vai ser melhor ainda do que quando você entrou no atual lugar, tá? E isto é inteligência emocional. Portanto, se manter automotivado para aquilo que você precisa fazer é de grande valor e com certeza é muito inteligente da parte de todos nós. Isso nos leva a uma importante observação, pessoal. Ter inteligência emocional não significa ignorar as emoções negativas, mas promover algum tipo de mudança em nossas vidas a partir delas. Dessa forma, encontraremos um estado de maior felicidade e realização. Por isso, é importante aceitar que as emoções negativas existem e fazem parte da vida de qualquer pessoa, sem exceção. Não é preciso negá-las ou ter vergonha de senti-las, claro que não. No entanto, não podemos deixar que elas nos dominem, já que elas servem apenas para que adotemos novos hábitos que nos conduzam a uma vida mais feliz. Gerenciar os pensamentos. Temos insistido, eu e a Naira aqui, que a gestão do seu pensamento é muito importante. Te dá saúde no trabalho, te dá segurança no trabalho e é um sinal de inteligência emocional. Gerenciar bem os pensamentos, certo? E não permitir que as emoções, que os instintos e que tantas outras coisas de ordem emocional venham tomar forma e venham ser o carro-chefe do nosso comportamento no coletivo, ok? Continuando aqui, vamos falar um pouquinho agora sobre a empatia, uma expressão muito usada nos últimos tempos. É a capacidade de enxergar situações pela perspectiva dos outros. Como você percebeu da definição de inteligência emocional, esse processo não envolve apenas a identificação de nossas próprias emoções, mas também das emoções do outro. Uma pessoa emocionalmente inteligente consegue se colocar no lugar do outro, tentando imaginar o que ela sente conforme a situação em que se encontra. Então você percebe a empatia. Grosso modo, Naira, colegas, empatia é você se colocar no lugar do outro. É você sentir o que o outro sente. Eu vejo isso nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, na pessoa de Jesus, né? Jesus nos ensina isso por meio dos evangelhos. Os apóstolos na sequência, nós vemos isso em Atos dos Apóstolos, que fala sobre o início da igreja. As cartas do apóstolo Paulo, também a tantas igrejas. Nós vemos que a empatia é muito importante. Ela valoriza, a empatia humaniza, a empatia se preocupa, a empatia auxilia, a empatia divide o peso, né? Nós podemos, você está passando algum tipo de problema, vem cá, eu quero conversar com você, eu quero dividir o seu peso, eu quero sentir o que você sente, auxiliar, caminhar ao lado. Como isso faz diferença, não é mesmo, Naira? Sim. A sua opinião sobre a empatia e a produção dos colaboradores na saúde e na segurança do trabalho é importante? Bastante importante, porque se você se coloca no lugar do outro, você protege o outro, você cuida do outro também. Produz junto, né? E como é importante, como é humano nós sermos empáticos. Portanto, inteligência emocional tem muito de empatia, tá? Continuando aqui, essa definição, pessoal, de empatia, ou seja, compreender e respeitar aquilo que o outro sente. Por exemplo, se você percebe que seu colega de trabalho está irritado por algum motivo, já falamos sobre isso, né? E precisa cobrar-lhe de alguma tarefa, a decisão emocionalmente inteligente seria compreender que ele não está em um bom momento e esperar para fazer a cobrança quando ele estiver mais tranquilo. Uma coisa tão simples, Naira. A pessoa está passando por um tipo de situação, um conflito, que nós temos falado bastante neste vídeo educativo, e de repente você olha, chega, vem cá, vamos tomar um café? Vamos tomar uma água?
Vem cá, o que está acontecendo? Posso ser útil para você em alguma coisa? Eu posso servir você naquilo que você está passando? Você já procurou alguém dentro da nossa instituição, o responsável na nossa instituição, para dividir esse seu conflito, esse seu problema? Como isso é bom, como isso é saudável, como isso é humano e faz parte de uma família, e faz parte de um time de excelência, um time de vencedores, né? Continuando aqui, ó, habilidades sociais também é algo que o Daniel Goleman promove, que ele sugere e também faz parte da inteligência emocional. Por fim, a inteligência emocional é uma ferramenta que nos permite construir relacionamentos mais saudáveis com familiares, amigos e colegas de trabalho. Quando administramos as nossas emoções e respeitamos os sentimentos do outro, as chances de criarmos algum tipo de conflito diminuem drasticamente. Por esse motivo, ser emocionalmente inteligente é algo que beneficia todas as esferas da nossa vida: autoestima, saúde mental, vida profissional, relacionamentos amorosos, relações familiares e etc. Muito legal, habilidades sociais. Eu ter um relacionamento profissional com a Naira, certo? Eu respeitar o que ela faz e agregar o que eu preciso naquilo que ela faz e vice-versa. Isso é inteligência emocional. Isso é saúde do trabalho. Isso é segurança também do trabalho. Às vezes a gente pensa que segurança do trabalho é simplesmente acidente. A pessoa subiu lá na escada, caiu, etc e tal. Não, não é disso apenas que a saúde e a segurança do trabalho trata. Mas trata das emoções, trata da dinâmica do dia a dia, do cotidiano, da rotina e também das habilidades sociais. É importante você chegar e dizer bom dia, né? É importante você dizer boa tarde, é importante quando você for para a sua casa, para o seu merecido descanso, né? Pessoal, tenham todos um bom descanso, né? Amanhã estaremos novamente aqui para dar continuidade àquilo que começamos. Eu confesso, Naira, que quando eu vejo alguém desanimado próximo de mim, isso me incomoda, né? De repente a pessoa está ali desanimada, mas ela também não se abre. Então, esta habilidade social, dentro dela, fica adormecida. E ela fica, assim, num ambiente produzindo para si mesmo e para o coletivo, um ambiente pesado, desanimado. E não é assim, que isso não é saudável, isso não é inteligência emocional, certo? Então, nós precisamos, com certeza, investir tempo nas habilidades sociais, aprimorar, polir, certo? Nós precisamos, com certeza, estreitar os nossos relacionamentos profissionais para que todos tenhamos um ambiente saudável dentro da nossa instituição, né? Desenvolver a inteligência emocional não é uma tarefa simples, mas também não é algo difícil. São pequenas ações no dia a dia, pautadas em muita reflexão. Veja, pequenas ações, mas muita reflexão, que nos permitem lidar com os nossos sentimentos de maneira mais saudável e construtiva. É assim, de acordo com Daniel Goleman, que alcançamos nossos objetivos de vida. E você, se considera alguém emocionalmente inteligente? Quais das habilidades da inteligência emocional você sente que já possui e quais são aquelas que você ainda precisa desenvolver? Nós queremos deixar essa pergunta para você refletir. Como nós falamos aqui, pequenas ações, mas muita reflexão. Quando você estiver saindo da sua casa para o trabalho, no caminho, perceba a natureza, perceba a correria das pessoas. Isso é importante. Uns vão, outros voltam, alguns de carro, outros no ônibus coletivo, alguns de motocicleta, bicicleta, a pé, né? Todo mundo indo para determinados lugares, ou seja, todo mundo vai em direções, né? Tomam direções diferentes. Mas todos são humanos, dotados de emoções, dotados de sentimentos, cada qual tem o seu desafio. Todo mundo que chega na nossa instituição para produzir, para trabalhar, da mesma maneira, traz no seu bojo, traz na sua bagagem de vida, nas suas experiências, traz ali um pouquinho da família, um pouquinho do pai, da mãe, do filho, da filha, do esposo, da esposa, traz um pouco da sua experiência e de si mesmo. Muito importante nós termos este tato para trabalhar com os nossos colegas. Isto é saúde, isto é segurança, isto é inteligência emocional. Para a gente concluir aqui,
eu quero trazer Baruch Spinoza. Baruch Spinoza foi um pensador século XVII, e Baruch Spinoza ele fala sobre o conatus. O conatus é esta potência, uma potência que ela se dá, grosso modo, em duas vias. Primeiro, ela sai de mim para o próximo, e segundo, ela vem do próximo para mim. Se eu recebo um desejo, eu sou um ser desejante, todos nós somos seres desejantes. Eu desejo alguma coisa, né? Cumprir as minhas tarefas, as minhas responsabilidades, e de repente isso enrosca, isso acaba, né, tendo determinados desafios no meio do processo. Isto faz com que eu me sinta triste. Mas se existe o meu colega, se existe um ambiente saudável, se existe um ambiente de inteligência emocional favorável, então eu me sinto alegre. Para Baruch Spinoza, nós é que somos os agentes para administrarmos estes afetos. Aquilo que vem de fora para dentro, se é ruim, eu administro e não permito que isto me afete para que eu seja triste. Se sai de mim, precisa sair de mim algo positivo, que agregue, que some, que junte ao meu colega, às pessoas que comigo estão no entorno, seja profissional, familiar ou social. Então, pessoal, nós estamos aqui fazendo votos que você seja saudável em todas as áreas da sua vida e que você seja protagonista da sua história. A Naira está na nossa instituição, com a equipe, com tantas outras pessoas que trabalham com ela para servir você, porque nós valorizamos você. Eu estou na instituição para servir você, porque nós valorizamos você, nós amamos você. O nosso reitor, Dr. Eleazar, se preocupa com você e com todos os setores, todos os colaboradores, estudantes, familiares dos estudantes, enfim, porque nós somos uma instituição abençoada e de padrão de excelência. Naira, considerações finais, por gentileza. Gostaria de agradecer a todos, espero que tenham gostado da campanha que nós fizemos do Abril Verde e estamos à disposição. Sempre à sua disposição. Deus os abençoe, que todos tenhamos muita inteligência emocional em todos os dias de trabalho na nossa Unifil. Até a próxima. Até.